Olá, meus amores! Saudades! Bem, daremos continuidade ao gênero textual maravilhoso. Professora, você sempre fala isso, sim! Amo texto de opinião. Como nós já tínhamos conversado na aula online, na aula ao vivo, opinião não precisa ofender ninguém. Ah, mas a minha opinião, ela tem que entender, ele tem que entender que é a minha opinião. Uou, Brasil, o que é isso? Não rola. A opinião, a sua opinião verbal, ok. Numa conversa, você deu a sua opinião, ok. Agora, em forma textual, ou seja, em um registro escrito, você precisa saber opinar. Ou seja, fora do gênero, né? Que o gênero texto de opinião como gênero textual, ele vai seguir uma estrutura. Porém, eu quero registrar a minha opinião. A gente precisa saber que a gente tem que usar uma linguagem apropriada, a gente tem que saber que a minha opinião não pode ferir o direito do outro. Partindo dessa ideia bruta de opinião, a gente vai para o gênero textual. Na questão do texto, o texto de opinião, o artigo de opinião, ele tem uma estrutura a ser seguida. Ou seja, a gente vai trabalhar no primeiro momento a questão do artigo de opinião dentro de um jornal. Então, por exemplo, esse artigo ele foi publicado recentemente. Então, reparem que a linguagem do autor, ele não começou o texto falando eu acho que isso é um absurdo, eu acho que... Porque o leitor não vai dar credibilidade. Essa opinião lida, você vai conseguir identificar a ideia que ele está defendendo, o argumento que ele está utilizando para convencer você que a opinião dele está válida, está certa, ok? Lembrando que a opinião válida não necessariamente tem que ser opinião certa. A opinião válida é aquela que está muito bem fomentada, aquela que está argumentada, que está como se estivesse comprovando, o autor comprova a ideia que ele apresentou. Isso é fomentar, isso é validar a ideia dele. Ou seja, se você, o jornal contrata Elisa Carvalho, vai escrever um artigo de opinião sobre o uso da internet precocemente. E eu colocar, eu acho que é muito ruim, porque as crianças ficam o tempo todo no celular durante o almoço e o jantar. Que consistência eu falei isso? Agora eu coloco. Penso que a utilização precoce dos aparelhos eletrônicos pode gerar isso, segundo as pesquisas, tais. Ou seja, eu falo de uma forma como se eu tivesse a certeza aqui dentro do core, aqui dentro da mente. Claro que você vai escrever algo que você tem certeza, mas eu tenho que procurar usar as palavras para formar um conjunto mais consistente possível, porque senão o seu texto não vai ter validade. Então, ele começou, como já diz o ditado, precisamos aprender com tudo nas nossas vidas. Olha que legal, ele pegou uma frase e vamos jogar para essa época da quarentena. E detalhe, uma introdução bem feita, ele vai colocar o leitor para dentro. Olha, vem no meu texto que eu tenho coisa boa para te apresentar. Ou seja, se fosse uma opiniãozinha, você não vai nem querer ler. A ideia de persuadir, ela é muito importante no seu artigo de opinião, seu texto de opinião. Ok? Bem, então, como eu havia dito, não adianta escrever um texto de opinião por escrever. Ele tem uma estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, isso aí é dissertativo argumentativo. Pera. Um texto dissertativo argumentativo, também teremos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Sim, dentro da introdução teremos a tese, os argumentos 1, 2, tal. Desenvolvimento, ok. Porém, o gênero textual, artigo de opinião, ele é um texto. E esse texto ele não pode ser escrito à lavantê. Eu preciso de uma organização. Às vezes eu acho que alguns alunos, poucos até, eles falam assim para mim, Elisa, não tenho ideia, não consigo escrever. Isso até que é comum, tá? Isso é normal. Porém, outros alunos precisam tirar da mente que escrever é difícil, porque eu estou acostumada, na época da minha tia Cocota, falar assim, fale sobre suas férias. Você, minhas férias. Ou seja, você não estruturou seu texto.
O esquema textual é importantíssimo para você saber onde você vai começar, o que você vai argumentar, o que você vai, o nome já vem dizendo, né, desenvolvimento, o que você vai desenvolver com maior detalhes e como você vai fechar o seu texto. É como se você abrisse um caminho, olhasse para esse caminho e fechasse esse caminho. É essa a organização de um texto, porque um texto bem escrito a gente caminha junto, não é? Então, prestem atenção, se possível, anote no caderno. Pega o seu caderno, coloca a data de hoje, coloca a estrutura de um artigo de opinião, / texto de opinião. Vai lá, usa aquela caneta marca-texto maravilhosa de R$990, que a mamãe comprou no início do ano. Pegou? Agora, anote esses pontos principais dessa estrutura. O que eu tenho que colocar na introdução, o que eu tenho que colocar no desenvolvimento, o que eu tenho que colocar na conclusão. Ou seja, não basta eu colocar a minha ideia se eu não tiver uma tese lá na introdução. Eu preciso apresentar a minha tese é a minha ideia principal. Argumentos, como é que eu vou provar o que eu estou falando, ou seja, convencer você que a minha ideia ela é válida, se eu não argumentei? Ora, a sua opinião vai ser descartada com facilidade. E o intuito do artigo de opinião, de um texto de opinião, é persuadir, te convencer que eu estou certa. Então, o argumento é muito importante. Após o argumento, você justifica. Mas por que você usou isso aí? Ou seja, você vai ter um texto completo. E a conclusão vai ser o fechamento de todas essas ideias. Anotou? Fica a dica. Bem, se hoje, olha como é que o texto de opinião, ou quando a gente pede para alguém dar opinião, como é que é algo que a gente é natural. Eu penso isso. Não, eu acho que isso aqui tá certo. Eu acho isso aqui é um absurdo. A gente tem que pensar. Olha para esses temas. Se eu desenvolvesse para vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre cada um desses títulos, ou seja, desses assuntos. Gente, Brasil, dá problema, né? Porque uns vão colocar a sua ideia de forma contrária, outras não. Isso é normal, cada um tem sua opinião. A gente tem que saber respeitar a opinião do outro e analisar. Nossa, eu não concordo com ele não, mas a opinião dele, ele está certo nesse ponto, porque ele fomentou, ele argumentou brilhantemente. Então, suponhamos que vocês tivessem que escrever a opinião de vocês sobre este assunto. Estes, né? São 5. Conseguiu entender o problemaço? Conseguiu entender o tamanho do problema que teria na tua mão? Não vou fazer isso. Eu vou querer só que você reflita sobre a sua opinião em relação a esses questionamentos. Não precisa escrever, até mesmo porque quando eu for dar o artigo de opinião como produção, tem uma proposta. E eu não posso colocar 5 assuntos e deixar você falar livremente. Então, não faria essa maldade, porque escrever livremente é muito mais difícil. Então, vamos pensar. Pena de morte para pedófilos. O que você pensa sobre isso? Redução da maioridade penal para 16 anos. O que você pensa sobre isso? Liberação da maconha. Isso já foi cogitado para cair em vestibular, inclusive. O que você pensa sobre isso? Aborto em caso de estupro. O que você pensa sobre isso? 10 anos de reclusão para quem destruir o patrimônio público. Riscar, pichar e destruir. Se ligou? São temas que a gente precisa saber organizar muito bem a forma de escrita, porque senão você pode ferir os direitos humanos. E isso não pode uma produção textual. Na próxima aula, a gente vai falar de um desses assuntos bem polêmicos e eu vou trabalhar a questão de validar uma opinião e validar uma outra opinião contrária, ou seja, não vamos ter uma única opinião. Beleza? Beijos!